Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo. Bom dia a você, minha irmã, meu irmão, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem com você? Estamos chegando aí nesse sábado, trazendo a palavra de Deus, uma reflexão do Evangelho, Ana, para você, para todos nós, com muita graça, com muita bênção de Deus. Que o Senhor derrame muita força e muita graça. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos juntos aí para louvar, adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos lá, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém a você. Desculpa aí que engasguei aqui, né? Um bom dia, muita alegria e paz para você. Hoje a igreja celebra São Roberto Bellarmino. É importante a gente conhecer a vida dos santos, né? Principalmente no caso de pessoas assim que não têm tanta popularidade no Brasil, mas que eram pessoas assim de Deus mesmo, né? Um santo assim que, olha, é bom a gente conhecer a vida desse povo, né? Maravilha. Pois bem, São, São Roberto Bellarmino, ele é de italiano, século XVI, nasceu em 1542, né? Ele era irmão de 5 irmãos religiosos, tá? E os pais tinham 12 filhos. Olha que maravilha, uma família maravilhosa, né? Os pais muito dedicados, criou os filhos assim nas coisas de Deus, religiosos, né? Para a glória de Deus. Roberto foi um dos primeiros alunos no colégio que foi criado lá na cidade dele, tá bem? E depois ele percebeu que ele queria seguir a vida religiosa e não ser médico, como os pais queriam. Aí, com permissão do pai, né? a- o pai, a mãe tinha uma certa resistência em relação a isso, e tal, mas deixou. O filho, com 18 anos, iniciou e concluiu de maneira brilhante sua formação. O estudo de filosofia e teologia terminou com 18 anos, olha só. Mas antes de ser ordenado, olha só como ele era cabeça, né? Ele foi enviado como professor e pregador na Bélgica e ficou lá 10 anos. Depois que ele foi ordenado, recebeu formação e tal, e ele escreveu 2 livros muito bonitos, que um chama Controvérsias e outro é Catecismo, tá? São Bellarmino, um homem muito estudado, muito inteligente, muito santo, não é isso? Foi diretor do Colégio Romano, olha, formação ascética para os alunos. O Papa Clemente VIII elevou ele a cardeal e teve uma motivação do Papa. Nós o escolhemos porque não há na Igreja de Deus outro que possa equiparar-se a ele em ciência e sabedoria. Palavra do Papa. Então o cara não era pouca coisa, não. Né? Ficou muito doente em 1621, né? E os confrades testemunharam o último diálogo dele com Deus. Ó meu Deus, dai à minha alma asas de pomba, para que eu possa voar para junto de vós. Esse é um grande homem de Deus que foi canonizado em 1930 e proclamado em 1931 doutor da Igreja.
grande homem de Deus, grande santo, né? Nós temos que olhar assim e falar, puxa vida, né? Eu quero ser santo também, né? Nós queremos, temos que querer, né? Falei ontem, né? Se a gente não for santo, não entra no céu. Oh, que pena. É, tem que ser santo. Todos nós temos que caminhar no Senhor, tá bom? Vamos pegar a palavra de Deus de hoje, Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15, tá bom? Vamos lá? Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. E outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. E ouvindo não compreendam. A parábola que quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que a ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu na terra entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Está aí a parábola de Jesus, muito conhecida, né, por todos nós, mas são coisas assim que nós precisamos nos ater, tá bem? É a parábola do semeador. Quem é o semeador? O semeador é aquele que fala de Jesus, o evangelizador. Cada um de nós somos evangelizadores, somos semeadores da palavra. Nós precisamos fazer da nossa vida uma constante semeadura. Aonde passarmos, temos que semear a palavra de Deus. Pode ver que o semeador ele semeia a palavra. A terra que cai não é problema dele, o problema dele é semear a palavra. Então, para nós também, nós temos que acordar, né? Nós temos que falar de Jesus, semear, semear, semear. Aonde estivermos, na rua, no trabalho, no escritório, em casa, na comunidade, no ônibus, enfim, aonde nós estivermos, nós temos que arrumar um jeitinho para falar de Jesus, né? Como São Paulo nos fala, temos que evangelizar oportuna e importunamente, tá bem? Então nós temos que criar uma situação para falar de Jesus. Esse é o nosso papel. Muitas vezes a gente, não adianta falar para aquele lá está tão longe de Deus que não vai entender nada. A gente rotula as pessoas muitas vezes e não somos o evangelizador que o Senhor desejaria que fôssemos, na verdade.
Esse é um problema, nós precisamos parar e pensar. O nosso papel é ser o semeador. Nós somos semeadores, mas também somos a terra, né? Também, quando é semeada a palavra em nós, que fruto que ela vai dar? O que vai produzir? Afinal de contas, que terra somos nós? Então, de outro lado, nós temos que preparar melhor a nosso coração, a nossa terra, para receber a palavra de Deus. Temos que tirar os espinhos, as pedras, né? Temos que arrumar o terreno do nosso coração para que quando alguém semear a palavra de Deus eu possa receber com alegria e fazer com que ela produza frutos na minha vida. Então, do mesmo modo que nós somos semeadores, nós também somos a terra que está recebendo a semente. Porque alguém está semeando a palavra de Deus na nossa vida. Alguém está falando de Jesus para nós. A gente tem que ficar esperto, né? Então, que terra que eu quero ser? Que terra que eu quero, né, apresentar para a palavra que cai no meu coração? Vou ser um terreno pedregoso, cheio de pedras? Vou ser um terreno cheio de espinhos? Vou sufocar a palavra de Deus? Vou deixar que a palavra de Deus caia no meio das pedras, onde ela tenta germinar, mas não tem umidade, não tem profundidade, morre? O que eu vou oferecer ao Senhor na minha vida, no meu coração? Será que eu estou tão preocupado com as riquezas, né? Com as coisas do mundo e sufoco a palavra de Deus? Com os prazeres da vida, com as coisas do mundo, eu estou tão preocupado com as coisas do mundo que eu sufoco a vida de Deus da minha vida? Aí é para nós pensarmos, na é verdade? Que Jesus ele dá aqui algumas qualidades de terreno, né? O coração, vamos lá, o que caiu à beira do caminho, está lá na beira do caminho, não tem terra suficiente, não tem profundidade, né? O que acontece? O diabo tira a palavra do coração da pessoa. A pessoa fica sem a palavra de Deus. Porque ela está à parte. Ela não está no terreno preparado, ela está no caminho. O caminho onde todo mundo passa, pisa na semente, estraga a semente. Você entende? Ali ela não vai dar fruto, ela não vai crescer. O demônio retira a palavra do coração dela e ela fica lá, a sós, no caminho. Porque não caiu na terra que foi preparada para a plantação. Pois bem, o Senhor também fala: os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz e por um momento acreditam, mas na hora da tentação cai fora. Sabe como é que é isso? Sabe aquela pessoa que fez um retiro, volta do retiro animado, tal, passa um mês já está borocochô de novo? Já voltou à vida antiga, não conseguiu vencer os pecados, já falhou em tudo e voltou na vida antiga. Acabou, acabou. Ah, eu fiz um retiro e tal, foi bom, maravilhoso, mas sou o mesmo, né? Esse é um problema. É, é essa semente que caiu no meio das pedras, no coração da pessoa, e no momento até que foi bom, mas depois morreu. Tem muitos dentro da igreja, né? Faz retiro, faz isso, faz aquilo, sai empolgado, etc. Passa 15 dias, já começa a esfriar de novo. Não pode ser assim, não é verdade? É, aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas ao passar do tempo são sufocados pelas preocupações, riquezas, prazeres da vida, não chegam a amadurecer. Que é um outro problema que muitas vezes acontece na vida das pessoas. E nós temos que nos preocupar para que não aconteça na nossa vida, tá bem? Jesus está mostrando, olha bem, presta atenção, que terreno que você é.
Então nós temos que olhar, irmãos, da mesma forma que nós temos que ser semeadores, falar de Jesus, levar Jesus para as pessoas, falar das coisas de Deus para os outros, nós temos que também olhar que nós somos o terreno, aonde a palavra está sendo semeada em nós. Pode ser lá na missa, na homilia, na leitura da palavra de Deus, né? Na leitura da Bíblia, no evangelho do dia, pode ser numa pregação, num retiro que a gente faça, né? A palavra está sendo semeada em nós. Que nós possamos preparar o nosso terreno interior, o nosso coração, tirar as pedras, os espinhos, limpar, né? Remover a terra, assim, ó, revolver a terra, né? Deixar tudo bonitinho, canteiro bonitinho, para que a palavra de Deus possa ser semeada e ela possa dar frutos. Olha bem, o Senhor fala aqui: ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. O fruto não é nada assim, né? Caiu a semente e já deu fruto. Não. A semente tem que brotar, tem que germinar, tem que dar arvinha, né? Para depois dar fruto. Assim também é a palavra de Deus em nós. O fruto vem na perseverança da nossa vida em Deus, nos sacramentos, na participação da igreja, na oração pessoal. Essas coisas vão crescendo dentro do nosso coração. Aí vai dando fruto. E é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Tá bem? Porque a semente é sempre semeada. De uma forma ou outra, todo mundo recebe a semeadura de Deus. A todo mundo, todos. Deus dá a todos. Uns de um jeito, outros de outro, mas sempre Deus dá uma acordada no seu povo. Aí nós temos que acolher essa palavra e ter a força, né? Perseverança para mudar, para transformar, para fazer as coisas novas. É o que nós precisamos. Entende? Todos nós precisamos dessa graça de Deus. Então, sejamos semeadores e também sejamos um bom terreno para receber a semente. Olha só que maravilha. Tá bem? Que você tenha um excelente fim de semana, muita alegria e paz para você na sua vida, na sua caminhada. Que Deus derrame muita força e graça sobre você. Tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria, venha o teu reino. Que Deus derrame muita graça e bênção sobre você e sobre todo o seu trabalho. Vinde, falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu.